Graça e paz, irmãos. Boa noite. Hoje a gente tem a alegria de estar recebendo aqui no nosso encontro o Aurélio e a Janaína, direto aí de Moçambique, terras distantes, mas uma alegria muito grande porque eles têm notícias para nós. Nós temos orado por eles, pela vida deles, pelo projeto que acontece lá em Moçambique. E hoje a gente, além de ouvir a palavra da parte de Deus através da vida deles, no final, na hora do nosso cafezinho, a gente vai ter a chance de conversar um pouquinho, perguntar, ouvir algumas histórias e saber por que é tão importante a gente orar por eles, pela vida deles e abraçar esses dois queridos aí, esses irmãos amados. Mas antes da gente ter esse momento da palavra, eu queria compartilhar com vocês algo que tem a ver com essa canção que nós ouvimos aí no prelúdio, que é o texto de Jó 42, né? E tem sempre esse texto, se a gente lembrar primeiro da história de Jó, esse texto é o final, né? No caso de Jó, e a partir dali ele passou a viver um novo tempo com Deus e um novo momento. E é importante a gente lembrar nesse paralelo, porque Jó vinha de um momento muito difícil. Numa semana que a gente viu um drama tão grande como o pessoal de Manaus estava vivendo, difícil, complicado, que atentava contra a própria vida, assim como a gente viu na história de Jó, momentos em que a vida dele também, além da perda que ele sofreu, em alguns momentos a própria vida dele estava colocada em risco. E aí eu queria lembrar dessa palavra de esperança, né? Porque em Jó 42 ele diz: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, em tempos como esse que nós estamos vivendo aqui, em tempos como o que Jó viveu lá, Deus é o mesmo. Ele é o mesmo e ele continua tendo o controle da história. Eu sei que tem muitos mistérios no nosso dia a dia, eu sei que tem muita coisa que acontece que a gente não entende direito, não domina, não controla, não tem a última palavra, às vezes não tem nem a primeira palavra. Mas eu sei de uma coisa, que os planos de Deus não podem ser frustrados, porque a palavra dele diz isso. E nesse momento que nós estamos vivendo, a gente precisa lembrar disso. No meio dessas dificuldades, das lutas, de governantes irresponsáveis, no meio de tanta batalha para que a gente consiga ter o povo sendo priorizado, a gente tem que lembrar que os planos de Deus não podem ser frustrados para a vida da comunidade, para a vida de um povo. E é por isso que nós continuamos a orar, por isso que nós continuamos a louvar, por isso que nós continuamos a cantar, por isso que nós continuamos a nos reunir, por isso que nós continuamos a crer e a confiar no grande amor que tem Deus por nós, como diz a canção. Então, eu queria orar com você nessa hora, antes de nós louvarmos, com essa confiança de que Deus é aquele que tem os planos que sempre chegam a um bom termo. Vamos orar antes de cantarmos e louvarmos, vamos orar com essa mentalidade de Jó, de Jó, né? Se você tem uma experiência com Deus, você sabe do que nós estamos falando. Se você antes conhecia do Senhor apenas de ouvir falar, mas agora você sabe dele, de com ele andar. Então vamos orar, colocar nossa vida diante dele nesse momento de culto, entregar o nosso coração ao Senhor, entregar os nossos medos. Faça isso, feche os teus olhos aí onde você está. Coloque teu coração no altar do Senhor, coloque as suas preocupações, as suas expectativas, as suas ansiedades em relação a tudo que está vivendo, que estamos vivendo. Vamos confiar nos planos de Deus, vamos confiar na mão estendida do Senhor, vamos confiar no seu amor, no seu imenso amor. Vamos fazer isso, irmãos. Fale com Deus. Não fique esperando que ninguém ore por você, não. Ore aí você, fale com Deus agora. Converse com Ele. Fale com o Pai. Diga para Ele o que você está sentindo. Diga para Ele o que te assusta. Diga para Ele por que você está frustrado. Diga para Ele o que você espera que seja confirmado, o que você espera que aconteça. Diga para Ele que você aceita a vontade dEle para a sua vida. Porque, Pai, nós, nesse momento,
temos a esperança e a confiança, Senhor, baseado na Tua palavra, de que os Teus planos não podem ser frustrados. Na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, na vida de cada um, de cada casa, Senhor, que está aqui reunido no culto hoje, e daqueles que também não estão. Pai, os Teus planos, eles prevalecem, porque o Senhor é soberano, o Senhor é todo-poderoso. Eles prevalecem porque, de uma maneira assombrosamente maravilhosa, o Senhor tem um amor pela Tua criação, e o Senhor já ofereceu o resgate por ela. Então, bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Nessa tarde, confiando, Senhor, no Teu amor e na Tua bondade e no cumprimento da Tua palavra, nós queremos Te louvar, Senhor. Queremos Te louvar. Recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto, recebe as nossas vidas, em especial a do Aurélio, da Janaína, Senhor, no Teu altar de graça, em nome de Jesus. Amém. Te bendizer, aqui nos reunimos, louvar e proclamar o quanto és fiel a nós, te damos glória, te damos honra. Nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Só para te buscar, aqui nos reunimos, tua graça proclamar, contar as tuas bênçãos, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, te damos glória, te damos honra, te damos todo o nosso ser, os nossos corações são teus, Senhor. Nós aqui só viemos te louvar e o teu nome engrandecer, pois tu és digno de louvor. Nossa
nossos corações são teus, Senhor.
Irmãos queridos, em tempos como esses que nós temos vivido, faz-se necessário, mesmo a gente um pouco presos em alguns lugares, a gente não ficar preso numa mentalidade errada. E eu quero dizer isso a respeito daquilo que muitas vezes nós fazemos com a mordomia dos recursos financeiros. E se Deus tem dado a graça para você de receber recursos, e você está tão feliz aí porque você está com seus celeiros cheios, eu quero te dar uma boa notícia: você é um privilegiado para poder compartilhar. É uma época para você ficar atento às necessidades de todos aqueles que estão ao seu redor, ficar atento às necessidades daqueles que estão em outros lugares, em outros países, em missões. Essa semana a Visão Mundial estava fazendo uma campanha, não sei quantos puderam participar, mas de você conseguir ajudar a mandar cilindros de oxigênio lá para Manaus, né? Então, é sempre oportunidade. Então, nesse momento em que nós temos nosso tempo aí de oferta, para além da comunidade, que a nossa visão é de abençoar pessoas, vidas, eu queria que você tivesse como ponto alto da nossa conversa, do privilégio que é ofertar, ficar atento às vidas, ficar atento às missões, ficar atento a causas que estejam muito ligadas ao reino de Deus. E que causas são essas? Nem sempre elas são evangélicas, nem sempre elas são cristãs, mas muitas vezes a causa que tem alinhamento com o reino de Deus é quando de alguma forma ela abençoa, quando de alguma forma ela alcança pessoas, quando ela vai, por exemplo, ao Médicos Sem Fronteiras e ela consegue patrocinar vacinas em lugares que muita gente não teria condições se não fosse por esses gestos. Então, nós, os cristãos, temos que ser os primeiros a ofertar, a abençoar, a estender a mão e a compartilhar, a começar com os domésticos da fé, em que nós devemos cuidar, e estendendo para os nossos bairros, e por aí vai, mundo afora. Então, saiba que Deus tem nos dado esse privilégio, e que Deus abençoe você durante esse tempo e a visão de ofertar e compartilhar os recursos. Amém? Deus abençoe a sua casa, esses momentos. Se você tem passado também por lutas nessa área, a comunidade sempre está atenta a isso, e que nós entendemos que uma das maneiras que Deus faz é através da comunidade. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus que se assenta no trono
também, já quero passar para o Aurélio, para a Janaína, eles que poderiam ser apresentados por um monte de lados e faces e cursos e títulos, mas a coisa mais amorosa para apresentá-los é dizer que eles são servos de Jesus, duas pessoas que morrem de vontade de ouvir a voz de Deus o tempo todo e fazer a vontade de Deus. Então, queridos, Deus abençoe vocês e está com vocês para que vocês possam trazer a palavra. Saudações a todos. É uma alegria poder compartilhar a palavra com os irmãos e que, em primeiro lugar, Deus ministre no meu coração e passe por mim e chegue aos irmãos. Então, podemos abrir a palavra de Deus em João capítulo 5. Diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te agradecemos, glorificamos o teu nome, Senhor, neste dia. Obrigado ao Pai pela oportunidade, o privilégio que o Senhor nos dá de podermos nos reunir, mesmo à distância, Senhor, ó Deus. Estamos aqui cultuando o Senhor, Pai. Obrigado pelos louvores, ó Pai. Obrigado, Senhor, por nos abençoar, ó Deus, ó Pai, pela adoração. Obrigado por esse tempo, ó Deus, pelo que o Senhor está atendendo as nossas orações. Entregamos também esse tempo do culto da palavra, que o Senhor, Pai, possa ministrar os nossos corações, Papai querido. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Ao ler essa palavra, volto ao tempo 2013, quando nós fomos enviados para voltar. No meu caso, para mim, para Moçambique, e Jana para a primeira viagem do campo para ela. O desafio em relação à situação, o contexto em que nós trabalhamos de educação em Moçambique. E esta palavra foi crucial para nós e tem caminhado conosco até agora, por olhar e perceber o contexto da situação, das oportunidades, das dificuldades que Moçambique tem em relação na área da educação, né? E hoje, muito mais do que falar de educação, é pensar o que o mundo está passando, não é? E ao ler esse texto, Deus traz essa mensagem que há esperança além do sofrimento. Apesar das intempéries em nossa volta, existe esperança na necessidade, na busca. E é interessante, mais uma vez, no começo do texto, nós podemos aprender que é Deus, é Cristo que vem a nós. Não somos nós que fomos a Ele, dissemos sim a Ele, mas Ele é que nos resgatou. Ele é que deu um passo, que estendeu a mão para mim, para você, dizer: olha, estou aqui, filho, olhe para mim, aceita esse convite, porque diz o texto que era a época de festa dos judeus. Eu quero crer que se formos convidados a uma festa, todos nós vamos fazer o melhor para poder estar lá a tempo e hora, melhor roupa vamos escolher e tudo mais, mas Jesus faz o oposto. Não que ele não quisesse ir à festa, mas ele colocou prioridade, ele foi no caminho contrário e foi na direção, como diz o texto no versículo 2, vai na direção daquelas pessoas que estavam sofrendo. É interessante que coloca aqui que é um grupo de enfermos, cegos, coxos e paralíticos,
até parece aqui uma maratona aqui, né? Dos enfermos, que diz o texto. É interessante a pedagogia de João, quando coloca que o primeiro que entrasse era o primeiro a ser curado. E a gente pensa, como é que seria a questão dos outros? Agora, bom, se um é cego, ele não consegue ver onde está o tanque, mas ele vai escutar o barulho do anjo. Então, naquela maratona, ele vai correr na direção do tanque pelo barulho que ele ouviu. Agora, o surdo não vai ouvir, mas ele há de ver que, olha, o tanque houve movimento, então é naquela direção. E agora, se pensarmos no paralítico, talvez o coxo, na sua deficiência, se é na perna, ele vai tatear, vai chegar lá. Mas temos aqui, João vai se deter dentre esses enfermos, vai apontar vai trazer o cenário do paralítico, que estava ali há 38 anos. Não sei quem é boa matemática aí calcular quantos segundos e minutos esse homem passou ali. Esse paralítico não era surdo, não era cego. Então, enquanto o anjo caía, ele conseguia ver. Um está sendo curado, vai, e ele está lá por 38 anos. E diz o texto, no versículo 6, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? O pai falou, Jesus, que brincadeira é essa, hein? Você é o Senhor da cura, você chega para um doente e pergunta, é a mesma coisa chegar aqui, o Tom vem chegar em Moçambique para fazer missões, vamos levar uma comunidade de pessoas que talvez não comeram naquele dia, e você pergunta para aquela criança, você quer pão? Quer comer? Ele vai olhar para você e falar, o que é que esse titio está me perguntando? Eu estou com fome, quero comer sim. Mas interessante o que é que Jesus quer nos ensinar nas suas perguntas, como quando ele coloca sempre a pergunta naquilo que nós achamos que ele já deveria chegar e operar o milagre. Ele pergunta, e é interessante que antes da pergunta existe aqui uma afirmação, vendo, deitado e sabendo, ou seja, ele é Deus, ele é o Crios, é o Senhor, é o Criador. Ele sabe de antemão do estado e o tempo que aquele homem estava ali. E vai uma questão. A pergunta é, queres ser curado? Vamos ver a resposta. Se eu estivesse numa sala de aula, íamos bater um papo aqui sobre esse diálogo aqui entre Jesus e esse homem. Diz o seguinte, versículo 7. Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. Olha a maratona aí. Quer dizer, que ele poderia ser o primeiro a chegar, mas o outro vai. Mas a questão aqui que nós podemos conversar com o texto é, qual foi a pergunta de Jesus? O que é que Jesus está nos perguntando diante da nossa reflexão que há esperança além do sofrimento? Se aquele homem estava ali é porque sabia que havia um lugar de esperança. Esperança para a cura dele, esperança ele para voltar à sociedade, esperança para poder ser útil para o outro, mas ele não podia fazer nem isso nem outro porque estava lá, à espera de uma oportunidade. E a oportunidade chegou com o Senhor dos Senhores, lhe perguntando, queres ser curado? É óbvio que Jesus estava à espera da resposta dele, como 1 mais 1 é igual a 2. Sim, eu quero, mas a resposta dele é interessante. Ele vai dizer, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, não tem ninguém que me ajude. E quando eu tento, tem o mais rápido que chega lá. Mas a questão é, qual foi a pergunta do mestre? Queres ser curado? Foi o objetivo. Foi essa a pergunta. E a resposta do homem é como se Jesus tivesse perguntado por que é que estás aqui há tanto tempo? Caberia a resposta. Eu tento, mas não consigo. Jesus não fez essa pergunta, porque ele já sabia. Porque se Jesus já sabia e o homem não respondeu, talvez fosse eu no lugar de Jesus, eu diria, bom, perdeu a bênção. Fica com teu sofrimento, vou embora. Eu sou o homem que tem dom de cura, deve até receber a cura. Não.
Em seguida, Jesus vai dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda. No versículo 9, acontece algo extraordinário. Parece que aquela mensagem, aquela palavra, aquela imperativa de Jesus, levanta-te, veio como uma flecha para aquele homem, que ele esqueceu-se que estava ali há 38 anos. Ele não perguntou para Jesus se ele era médico, que curso ele fez, que ele era. Ele simplesmente obedece. Diz o texto que imediatamente o homem se viu curado e tomado o teu leito e pôs-se a andar. Ele obedeceu a mensagem: levanta-te. E aconteceu um milagre. E ele foi curado. Interessante que o texto vai arolar na frente, que aquele dia era sábado, não podia fazer nada, com segundo a tradução aqui. Mas Jesus lá na frente vai encontrar ele no templo, vai dizer a ele: olha, observa aí, já foste curado. E hoje eu olho esse texto e começo a pensar como é que eu me dirijo ao mestre diante da minha necessidade, diante da minha busca, na luta. Hoje estamos a passar, desde o ano passado, o chamado novo normal. Não sabemos se vamos voltar ao antigo normal, mas ele sabe. Ele é o Senhor do tempo. Mas a questão é a esperança além do sofrimento. E essa vitória da nossa esperança diante da nossa busca é porque ele diz: eu sei o tempo pelo qual você está nessa situação em que você está, dependendo da área que seja, que eu esteja passando, a necessidade, estou orando para essa situação, como nós vimos os irmãos colocando aqui pedidos de oração. Deus diz: queres ser curado? Talvez para outro irmão seria: você acredita que eu possa responder? Eu tenho a resposta para o seu pedido de oração? E hoje, como eu disse no começo, a gente olhava esse texto para a questão da educação e Deus foi nos surpreendendo, porque mostramos, Senhor, a falta de oportunidade de uma educação realmente que é voltada ao Senhor, que através do currículo nós possamos levar princípios e valores. E Deus foi nos colocar exatamente no lugar que nós não imaginávamos estaríamos, no norte de Moçambique, que é a região predominantemente que é muçulmana. E hoje, esses dias estava vendo com a minha esposa, me mostrou que Moçambique agora entrou nos 50 países mais perseguidos pelo islamismo. E Deus, nesse contexto, onde 90% dos nossos alunos são muçulmanos e muitos querem estudar lá por aquilo que Deus está realizando, só Jesus pode fazer, por olhar que há esperança nele. Vemos Deus fazendo grandes coisas. E tivemos uma experiência em 2018 que fomos para a China. Uma das vezes a gente fala: Senhor, eis-me aqui, posso ser mártir, a gente fala, né? Quando estou no Brasil, posso dizer isso, Moçambique, posso, mas quando você está no contexto em que realmente isso deixa de ser teoria via realidade, o contexto é outro. Poder ver os irmãos falando para o Senhor para essa questão: quer ser curado? Fomos numa igreja, numa província do Brasil, seria? No estado, mas bem longe do centro. E para nós sermos aceitos no hotel, tivemos que entrar de uma forma clandestina. E os irmãos, para virem com Bíblia, escondiam por baixo de uma sacola com frutas e não se podia fazer nem barulho. E, de repente, na hora do culto, eu tinha que ministrar. Eles disseram: olha, se chegar aqui a polícia, a primeira coisa que eles vão dizer, vão perguntar quem é o pastor. E é o pastor que vai ser preso. E quem era o pastor que ia pregar naquele dia? Era eu. Pastor, irmãos, eu falei para minha esposa, eu virei e falei: olha, ela estava adorando com as mãos levantadas, eu fui nela e falei: você está a ver a igreja? Está a adorar a Deus aqui?
muitos alto, mas disseram para mim que não podemos fazer barulho, essa é uma igreja que anda grande, como é que vai ser? Aí a irmã falou, não se preocupe, quando a polícia entrar aqui, você vai ser preso. E eu falei assim, mas como assim? É isso que vai acontecer. E eu falei, mas se nos prender aqui, falou assim, não, se a mim como pastor me prender, tá tudo bem, não há problema nenhum. É para isso que nós estamos aqui. O nosso prazer é servir a Deus e vamos ser presos até a morte. E hoje, esse distanciamento que era para ser teoria, hoje parece estar próximo a Moçambique, onde já temos aqui os insurgentes matando pessoas, decapitando pessoas, para levar as pessoas a seguir a mesquita, o islamismo. Aí falo, Senhor, diante dessa mensagem, a minha oração, Senhor, entregamos a nação de Moçambique nas tuas mãos. Só o Senhor é a esperança para mudar esse quadro em nome de Jesus. Perante a Covid, essa incógnita, o que está acontecendo agora no Brasil, estamos a acompanhar aqui em Manaus, né? Isso, estamos acompanhando. Só o Senhor é a esperança. Toda a honra e glória seja dada a Ele. E quero deixar essa mensagem para reflexão e deixar aqui, em primeiro lugar, que o Senhor sabe. Ele diz o texto, sabendo e vendo, ele pergunta, meus irmãos, Jesus sabe, está vendo cada área da minha vida. Sabendo e vendo, ele faz uma pergunta. Quer ser curado? Não sei qual vai ser a sua resposta diante dessa indagação de Jesus. Eu espero que eu e você não digamos, sabe, Senhor, o problema é porque a minha esposa, Janaína, que está dificultando o processo, o Senhor não me perguntou, da minha esposa me perguntou o que é que eu quero que ele faça. Não é colocar o outro, o problema desde o começo da criação no pecado foi o outro, foi assumir a queda. E hoje a palavra vem para nós. Há esperança. Diante de toda essa situação, há esperança além desse sofrimento. E a esperança é o Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém, querido. Amém. Nós vamos ouvir um louvor, enquanto o Elcio prepara ali. Muito marcante a frase, havia uma festa, mas Jesus foi em encontro ao sofrimento. É a prioridade do mestre. Amém. A prioridade do mestre. É tão maravilhoso que a gente até lembra da festa da bodas de Caná, quando também ele está numa festa, mas quando chega o sofrimento, ele está ali. Ter algo a fazer no meio do sofrimento. Então, Deus abençoe e vamos ouvir uma canção, depois nós oramos com... Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem
Ó Deus, nós te damos graças, Senhor, porque naqueles 38 anos a esperança chegou e alcançou a vida daquele homem, e às vezes a gente não tem nem a dimensão do que significa isso, porque quando passamos 365 dias, um ano, na situação que estamos vivendo, nossa angústia, nosso sofrimento já é tão grande, Pai. Mas que a palavra que o teu servo trouxe, de que a esperança é sempre maior, de que Jesus não deixa o sofrimento para poder ir à festa, que o Senhor Jesus sempre comparece primeiro ao sofrimento. Nós te louvamos por isso, Pai. Te louvamos porque, de alguma maneira, também entendemos que isso não é uma palavra só para nós, mas é uma palavra para o nosso povo todo que sofre aqui. É uma palavra para o povo ali de Moçambique que sofre ali, Pai. Que o Senhor sempre chega e que o Senhor tem uma palavra de autoridade. Então nós te agradecemos e te louvamos. Louvamos pela vida do Aurélio, da Janaína, que estão ali para fazer a tua vontade. E sabemos, Deus, que eles dependem da tua vontade para viver e sobreviver, Pai. Eles dependem de ouvir a tua voz. Nós, como igreja, oramos por eles, para que eles consigam ouvir e ver o que precisam ouvir e ver. E que assim eles sejam direcionados em cada passo, Senhor. E que o Senhor os livre do mal. Que o Senhor os livre, Senhor, da ação do maligno, Senhor, que possa estar ceifando vidas naquele lugar. Pai, nós rogamos por eles, clamamos por eles. Clamamos que a tua graça, que os teus anjos, Senhor, acampem ao redor deles. Que eles sejam totalmente protegidos, Senhor. Que eles que são selados pelo Cordeiro de Deus sejam preservados, Pai. E que a semente que o Senhor tem lançado ali continue a frutificar. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que nós desejamos tanto sentir em nosso coração, o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com eles ali em Moçambique, seja com o povo de Moçambique e seja com todos nós aqui no Brasil, principalmente aqueles que sofrem, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Aurélio, querido, Janaína, obrigado.